2024 não tá pra brincadeira quando um dos assuntos mais comentados dos últimos dias envolve o Datena. Isso muito por causa de ainda ser candidato à prefeitura de São Paulo e não ter desistido como ele fez nas últimas 30 eleições, mas principalmente pelo fato dele ter dado aquela cadeirada no Marçal, que ficará marcada para sempre na história da TV brasileira. Porém, uma coisa que vem sendo batida na tecla aí pelo seu rival político é o fato do apresentador já ter sido acusado de assédio sexual por uma companheira de trabalho, numa história muito mal contada, o que acabou de um jeito bem estranho. Mas que moça é essa que acusou o Datena e como que o apresentador se safou dessa situação? Quais são os detalhes desse caso que veio à tona recentemente por conta do Pablo Marçal? É isso que a gente vai entender nesse vídeo. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Pessoal, inicialmente um recadinho do nosso patrocinador, a Blaze. A Blaze é um site para maiores de 18 anos, então caso você não tenha 18 anos, pula esse anúncio aqui para minutagem que vai aparecer aqui na tela. Lá você tem diversos jogos para você se divertir, para você se entreter. Você pode também conseguir ganhar algum dinheiro jogando, só que lembrando que você pode tanto ganhar quanto pode perder, então tenha responsabilidade ao jogar. Senhores, o jogo que iremos jogar hoje é o meu preferido aqui da plataforma, é tipo um joguinho de campo minado, só que aqui são bombas e diamantes, né? Ou seja, se você clicar for uma bomba já era, você perde, e se clicar for um diamante, aí vai multiplicando de acordo com a quantidade de minas que você escolheu, né? Quanto mais minas, maior é o multiplicador. Então vamos lá, eu tô com uma banca aqui de 19.052, vou colocar quinhentão. E vou escolher 5 minas. Vamos lá, aí na primeira já deu bom, segunda também. Acho que 5 diamantes tá bom, né? Já multiplicamos em 3 aí mesmo, vou parar por aqui. E olha como é que a nossa banca ficou aí com 20.151. Para jogar basta se cadastrar e fazer o depósito pelo método Pix e o depósito mínimo na plataforma é de R$20. A Blaze também conta com um suporte para que você possa tirar todas as suas dúvidas. É só descer até na aba que está escrito suporte ao vivo e mandar sua pergunta caso você tenha alguma. Se você é novo na Blaze e ainda não fez o seu cadastro, na hora de jogar, de criar a sua conta, usa o código aqui no canal chamado Não Adivinho. Isso para você poder ganhar um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e mais 40 rodadas grátis nos jogos originais do site. Durante os shows de comédia que mais fazem sucesso nessa época, que são os debates políticos, muita coisa vem à tona, um jogando merda do outro no ventilador, tudo quanto é lado, e foi numa dessas que o Marçal levantou a bola de que o Datena já sofreu uma acusação de que ele teria assediado uma mulher anos atrás. Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, né? História essa pouco conhecida pelo grande público e que causou surpresa em algumas pessoas. Quando você vai pesquisar sobre o assunto, tudo fica muito estranho pela forma que se desenvolveu o caso e principalmente pelo seu desfecho repentino. A abertura de um inquérito para investigar a denúncia da repórter Bruna Drews, que acusa o apresentador da Band, José Luiz Datena, de assédio sexual. A Bruna move uma ação contra o apresentador. Em entrevista, o Datena me deu uma entrevista lá no R7 e negou todas as acusações. Disse que a Bruna tá enganada, que é uma calúnia e que tá tomando medidas legais. Ele falou pra mim, sempre elogiei essa moça ao vivo no Brasil Urgente, como faço com outros repórteres, homens e mulheres, pela beleza e pela competência acima de tudo, ao vivo e pra todo o Brasil, disse o Datena. Entendendo o caso. Esse caso veio à tona em 2019 e o que aconteceu é que o Datena foi acusado de assediar sua colega de emissora na época, a jornalista e ex-repórter da Rede Bandeirantes, Bruna Drews. Enfim. Seremos justos aqui também, muitos insinuaram, inclusive o Marçal, de que o apresentador teria tido algo relacionado a estupro, que ainda é pior do que assédio, né? Verdade. Mas, pelo que eu entendi, não teria nada disso, tá? Teria sido somente, entre aspas aqui, tá? Somente assédio mesmo. O Datena pode ser um despreparado, incompetente, descontrolado, entre tantos outros adjetivos, mas essa parte de estupro não tem nada a ver, pelo menos que a gente saiba. Dito isto, o fato é que sim, Datena foi acusado de assédio sexual pela jornalista que é ex-repórter do programa do apresentador aí, o Brasil Urgente. Esse caso em si é meio estranho, sem noção, até pesado, eu diria. Conforme foi a acusação, Datena teria dito que já teria então se
tocado ali o jubileu, ali descascado a banana ali. Pensando na colega e que seria um desperdício, abre aspas, a Bruna namorar uma mulher. O episódio teria acontecido durante uma confraternização da equipe num restaurante, num bar, enfim, no dia 7 de junho de 2018. A notícia crime contra a Datena por assédio sexual foi apresentada por Bruna em 5 de dezembro do mesmo ano e olhem só que interessante o que vem agora. Como o Estadão explicou, na época a delegada responsável pelo inquérito alegou que, abre aspas, o direito de representação da vítima não foi exercido dentro do prazo legal de 6 meses. Só que, como vocês podem ter notado, se o fato ocorreu em 7 de junho e ela foi apresentar a queixa em 5 de dezembro, logo, se a gente fazer as contas aqui, foi bem no limite, mas dentro dos 6 meses, correto? Sim. Então, ao que parece, daria para ter levado essa acusação aí à frente. Será que a jornalista foi em cima da hora justamente porque teria pensado nas possíveis consequências, resolveu ter coragem aí de ir em frente assim, de última hora? Não sei, porém o detalhe vem agora. Embora a notícia crime estivesse datada em 5 de dezembro de 2018, a petição só foi protocolada no dia 12 de dezembro, 6 dias após o prazo legal de 6 meses. É claro que isso dificultou tudo naquele momento. Mesmo assim, o caso foi encaminhado ao Ministério Público de São Paulo para ver se mudava alguma coisa, mas o MP concordou com a conclusão da delegada. A promotora responsável solicitou a extinção da punibilidade por não cumprir o prazo legal. Traduzindo, o Estado não poderia mais aplicar alguma pena que fosse a da Datena, mesmo caso fosse constatado aí a existência de um crime. No entanto, o juiz responsável pelo caso discordou do Ministério Público sob justificativa de uma mudança na lei. Em setembro daquele mesmo ano, foi sancionada uma lei que tornou a ação penal para crimes de assédio sexual pública incondicionada. O juiz usou essa mudança porque ela dispensa a necessidade de autorização ou representação da vítima para o prosseguimento do processo, o que faria possível, então, dar continuidade, dar o andamento à acusação da moça aí contra o apresentador. Mas aqui é o Brasil e a lei nem sempre é muito clara. O Ministério Público acabou mantendo o entendimento inicial e cagou para o que o juiz alegou. O MP reiterou que a nova lei não poderia retroagir para prejudicar o réu. O mesmo argumento foi utilizado pela defesa de Datena, que afirmou que a lei mencionada foi sancionada após a data do suposto crime de assédio sexual e, portanto, sem efeito nenhum no processo. A defesa ligeira, esperta, também ressaltou a necessidade de respeitar o prazo de 6 meses para a representação da vítima. Depois desse rolo todo, a justiça acabou ficando do lado do Ministério Público e da defesa. Dessa forma, foi entendido que o direito de ação do ofendido, nesse caso, a Bruna, foi perdido em razão do decurso do tempo. Isso fez com que a possível punição ao apresentador fosse extinta em maio de 2019. Só que agora que vem uma parte mais esquisita ainda dessa história. Meses depois, em outubro daquele ano, a Bruna assinou uma retratação em cartório e negou as denúncias feitas contra a Datena. Uma medida bem estranha, para não dizer o mínimo, não acham? Bom, se ela então foi lá e disse que não tinha feito nada e não tinha acontecido nada e acabou se retratando, caberia então um processo do Datena em cima dela, por calúnia, enfim, difamação, não é? Mas ao Estadão, a advogada Ana Paula de Almeida Souza, que defende Bruna, alegou que o acordo foi firmado porque a jornalista se sentiu coagida pelo advogado que defendia ela ali na época e por receber ameaças veladas em ligações anônimas. Daí, em novembro de 2019, por fim, o processo foi arquivado definitivamente por questões processuais relacionadas ao prazo legal. Não houve análise do mérito ou das provas do suposto crime e tudo ficou por isso mesmo. Quer dizer, tudo foi arquivado sem que a Bruna fosse no mínimo ouvida. Só que esse caso nunca ganhou uma proporção muito grande e a jornalista também parece que não fez muita questão de que, enfim, continuasse, um andamento aí dessa situação. O que será que aconteceu, O Marçal deu a sua teoria no debate. Você está pagando não sei, talvez milhões pelo silêncio dessa mulher, eu acho que é isso, funcionário da Band. Aproveita, eu nem entraria nesse rumo com você, mas já que você está me tratando assim como um idiota, pegue uma pergunta de idiota e explique e peça perdão para todo o eleitorado feminino do Brasil inteiro. Você é querido, por alguns, e é difícil. Porque tem candidato à minha esquerda aqui que a gente vai perguntar para ele se bateu na esposa com a mão aberta ou fechada, mas eu quero saber, você tocou na vagina dela, como é que foi essa questão do assédio sexual seu? Teve que pagar milhões para a pessoa ficar calada e você precisa saber disso. Tem gente aqui que não respeita a mulher, essa pessoa se chama Dá Pena e dá pena mesmo, é o fim da
O Datena deu a sua versão também e disse até que a Bruna tinha se retratado. Foi uma acusação que a polícia não viu provas nenhuma, nem investigou. O Ministério Público arquivou o processo. A pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório, pediu desculpas para mim, para minha família. Foi um desgaste grande para minha família. Eu acho que ser acusado de um crime desse é terrível. Ela pagou uma transação penal e o Pablo Marçal continua sendo ladrãozinho de banco, definitivamente acusado e condenado. Enfim, é uma história um pouco mal contada realmente, mas não tem como a gente acusar o apresentador, né, de que ele teria cometido crime de assédio, sendo que ele não foi condenado. Até porque a denúncia não andou, né? Ou sei lá, não deixaram andar. Já a Bruna Drews, que segundo algumas notícias teria até ficado com depressão após o incidente e até movido a ação contra a Band por supostamente ter sido conivente com a ação do renomado apresentador. Na ocasião, Bruna disse que só procurou a justiça meses depois por ter passado por crises de depressão e pânico após o assédio. Ela ainda moveu uma ação trabalhista contra a Band, dizendo que a emissora foi conivente com o apresentador. 9 meses após a denúncia, Bruna pediu desculpas e inocentou o apresentador. Ela registrou uma retratação em um cartório em que dizia que não foi induzida a fazê-lo, abre aspas. A situação se inverteu e acabei processada por calúnia e difamação, mas não tinha condições psicológicas e financeiras para encarar mais essa briga. Fui induzida a fazer um acordo, revelou ela pouco tempo depois. Juliana, como é que a gente pode... Hoje eu nem sei por onde anda essa mulher, sinceramente. Talvez esse episódio possa ter desanimado a moça de continuar nesse meio. Me diz aqui o que você acha desse caso, dessa história. Tá faltando alguma coisa nela ou é isso mesmo? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau.